9h31 de volta ao vivo, aqui na tela da Rede Vida, sempre às segundas e sextas tem Mais Vida. Claro, com a sua participação. Obrigado por você estar sempre com a gente aqui nas noites de segunda e de sexta-feira. E nós vamos voltar a falar sobre esse assunto em saúde, mas agora é uma saúde um pouco diferente, a saúde mental. Gente, as epidemias, nós estamos aqui diante de uma pandemia, nem uma epidemia né? Uma pandemia, o mundo inteiro com coronavírus, costumam provocar um pânico generalizado na população, principalmente quando não se tem total conhecimento sobre a doença. É o caso dessa infecção pelo novo coronavírus. Esse tipo de situação pode abalar o nosso emocional, causando estresse e muita ansiedade. Por isso, a Organização Mundial de Saúde publicou orientações para preservar o bem-estar durante a pandemia. Os recados vão desde as atitudes que devemos ter com os outros até a maneira de explicar a situação para as crianças. Bom, e para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, quem sabe você conversar aí com a sua família a respeito disso, já está aqui conosco a nossa convidada dessa noite, a psicóloga doutora Verusca Gendov. Doutora, seja bem-vinda. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Agora é tudo assim, né? Isso, tudo assim. Tchau, oi. Pois é, a gente estava até brincando aqui nos bastidores, né? Poxa, é tão chato a gente receber a pessoa e de repente não dar um abraço, principalmente as pessoas que a gente conhece, né? Mas a gente tem que seguir as orientações, a gente sabe que é difícil, para a gente também é difícil, mas a gente tem que dar o exemplo para vocês também. Então, por isso que hoje foi tudo assim, né? Até tudo se estabilizar. Sim. Com isso tudo, com essas informações todas que estão nos dando, né, notícias alarmantes, surtos que estão acontecendo em vários lugares novos, as pessoas ficam muito assustadas e estressadas, né, diante de todas essas notícias. Qual é o primeiro passo, Verusca, para a gente poder manter a nossa cabeça no lugar e não surtar nessa hora? Olha, é muito importante a gente falar desse tema, eu quero até parabenizar vocês, porque o fator emocional, ele precisa estar à frente disso tudo. Quando nós falamos de movimentações muito grandes, chocantes, pandemias, nós precisamos nos estruturar emocionalmente. E para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar e buscar informações. E eu vejo hoje, com o momento que a gente vive de fake news, de desespero, isso tem atrapalhado demais. Porque as pessoas, elas ficam ansiosas, elas ficam angustiadas e com todo esse processo, a primeira coisa que acontece no nosso corpo quando a gente está emocionalmente abalado é uma queda de imunidade. O que faz com que a pessoa fique exatamente na marca do risco. É um risco você ter um processo de imunidade baixa, não só para processos virais, para qualquer coisa. Então, calma é a principal movimentação que a gente tem que ter. Vamos buscar informações, vamos conversar com quem lida com isso. Não vamos pegando as coisas na internet de forma aleatória, porque quanto mais a gente conseguir compor, a mente ela acalma. E aí sim, você consegue se planejar, você consegue saber o que fazer. Eu vi pessoas em pleno desespero esses dias. Pessoas que se trancaram em casa, fizeram compras de alimento e se trancaram em casa. Eu digo, calma, essa ansiedade, ela vai trazer para você um prejuízo emocional tão grande que ficar trancado em casa não vai te ajudar. Então, é importante que você entenda com calma disso tudo para a gente poder se proteger. A mente da gente, ela funciona se a gente conseguir estar bem estruturado, mas ela também nos prejudica demais se a gente não estiver. Vamos falar sobre um tema bastante polêmico, o preconceito. Sim. Vou falar uma situação que eu vi, tá? Sim. Aqui próximo da Rede Vida tem uma lojinha que tem chineses. E eu estava passando por ali, eu precisava comprar um produto, parei na loja. Aí, quando eu estava conversando com a mulher que é chinesa, quando eu saí da loja, as pessoas se afastaram. Não tinha ninguém na loja, nenhuma pessoa dentro da loja. E aí vem a questão do preconceito, né? Nós falamos aqui até, a Letícia gentilmente anotou aqui, o termo é xenofobia com chineses. Como que nós fazemos para que esse tipo de situação, que é a pandemia, não nos permita aumentar ou motivar o preconceito contra chineses ou contra quem contrai a doença, doutora? Olha, é interessante realmente, porque as pessoas, por falta de informação,
começam a criar uma série de questões na cabeça e agem de forma impulsiva, preconceituosa. Isso tem trazido vários traumas, inclusive em pessoas que têm passado por isso. Eu já comecei a atender chineses com traumas por questões de preconceito. E é interessante porque nós não podemos julgar uma pessoa, nós não podemos jogar em cima dela a responsabilidade de uma pandemia. Então, é interessante a gente parar, avaliar e pensar como eu posso me proteger sem afetar ninguém. Eu não preciso afetar ninguém, eu preciso me proteger. O que é que está acontecendo? Tem informações? Como eu me protejo? Como é que eu posso administrar o dia a dia sem tratar mal o outro? Como eu posso ser cortês? Como eu posso ser gentil? Eu não preciso sair julgando, porque não é isso que vai me proteger num processo como esse. Às vezes as pessoas acham que é uma cultura que trouxe um problema para o país. E, na verdade, é um processo muito amplo. Não foi uma pessoa que trouxe o problema para o país, não é isso. Então, se eu ficar focado nisso, eu deixo de fazer o básico. Eu costumo dizer para as pessoas que a limpeza ela é a base de tudo para o ser humano. Não adianta você querer culpar o outro, questionar uma cultura, sendo que, na verdade, você não lava muitas vezes as mãos, não faz toda a asepsia que é necessária fazer para qualquer tipo de coisa. Não é só para uma pandemia. Então, eu acho que tem coisas que nós precisamos fazer desde cedo. Muita gente hoje não vai se contaminar porque já vem num ciclo de processos desde o momento de criança ali na educação infantil, que já tem um ritmo de vida que não vai se permitir esse tipo de contaminação, porque é uma contaminação básica por falta muitas vezes de uma higiene adequada. Então, eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para cada um de nós e fazer a nossa parte. Eu creio que a nossa parte vai ditar muito ali a regra social e a gente pode sim se ajudar. Eu creio que todo mundo junto pode vencer esse momento difícil. Agora, quem agir por desespero vai se atrapalhar. Verdade. Muito bem. Agora, sobre o foco nos fatos, né? Evitar de assistir, de ler essas notícias que podem causar certo pânico, certo estresse. É uma boa sugestão? E se a gente não faz isso, como que a gente fica informado sobre o que está acontecendo, o que é verdade ou não? Nós precisamos, Dani, vencer os nossos medos. E quando a gente entra em contato com a informação, ela nos liberta dos nossos medos. Se eu me fecho e me fecho para o mundo, tentando não ler nada porque eu fico desesperada, então peraí, então é a minha estrutura emocional que precisa ser mudada e não a informação. A informação ela é necessária ser buscada para que você possa quebrar e ampliar seu universo. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente busca informações sérias, de fontes seguras, mais informação vai nos pautar para o nosso comportamento dali para frente. Isso é para qualquer coisa na vida. Então, eu sou muito favorável à verdade e vejo o que está acontecendo, vejo a verdade e como pode ser feito. O que me preocupa é o processo de ansiedade. Nós vivemos numa cidade como São Paulo, onde já foi constatado estatisticamente que praticamente metade da nossa população é ansiosa. E por impulsividade, nas pessoas que são ansiosas, elas são impulsivas. Elas vão agindo de forma desmedida. Outro dia desses, eu recebi uma ligação de uma pessoa me perguntando o que eu achava, se eu achava que isso era alguma coisa grave o suficiente para ela fazer uma compra que ela estava pensando em comprar alguns quilos de arroz e feijão para estocar. Nossa! Para você ver o grau de ansiedade das pessoas. E eu disse, calma, não é para tanto. O coronavírus nada mais é do que uma gripe muito séria, mas que com cuidados e higiene a gente não precisa ter acesso a isso. Falando um pouquinho sobre o aspecto positivo, pegando até esse gancho no que você está falando, eu até queria mandar um beijo para o Di Ferreiro, cantor Di Ferreiro, que teve a coragem de colocar no seu Instagram, ele cancelou o show deste próximo sábado e colocou lá, tô com coronavírus, fui diagnosticado, eu tô me sentindo assim, eu tô me isolando assim, tá acontecendo assim, até ele deu um dado que eu não sabia, que os cachorros não pegam coronavírus, que ele tá acompanhado do cachorrinho dele. Um beijo para ele, obrigado por esse vídeo. Compartilhar esse tipo de informação positiva, dizendo, olha, calma, não é bem por aí, a gente aos pouquinhos vai se ajudando, vai se ajustando. Sim. É bom psicologicamente? Sim, principalmente quando a pessoa ela tem a mídia a seu lado, ela utiliza esse meio para acalmar a população.
dizer, olha, calma, eu posso estar com uma situação agora, mas olha, estou bem, eu estou caminhando, eu vou lutar, eu vou vencer isso. É uma forma de orientar também as pessoas, de mostrar que as pessoas precisam ter calma. Agora, eu vejo que o grande problema é o desespero humano, é a ansiedade humana. E isso realmente tem feito as pessoas se atrapalharem. E é para tudo na vida. Pode perceber que as pessoas, quando elas têm uma certa calma, elas conseguem gerenciar as emoções, gerenciar os sentimentos, ela vai mais longe, ela vence mais, ela conquista mais, ela consegue vencer muito mais do que aquela que fica batendo cabeça desesperada com tudo, acompanha muitas vezes as notícias com tom de desespero e isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então é muito importante quando você assumir, olha, está acontecendo isso é a realidade e vamos lutar contra isso. Até para as crianças, eu vejo que hoje tem crianças em desespero. E aí você pergunta, por que você está assim? Ah, porque tem coronavírus. Mas o que é coronavírus? Não sei. Pois é. Eu ia te perguntar exatamente isso. Para quem cuida de crianças, né? Como faz para ajudar essas crianças exatamente a se expressar o sentimento de que está com medo, de que está triste, porque a gente está vivendo um momento muito conturbado e de repente não está dando a atenção necessária a eles também. Sim, eu acredito que em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos sempre aprender a fazer de um limão uma limonada. Não há momento melhor e mais especial do que a gente aproveitar esse momento para sentar com os pequenos, isso para você que é professor, para você que é pai, mãe, vocês que são avós, quem cuida, quem acompanha, cuidador de crianças, enfim, não há momento melhor do que sentar com as crianças, explicar sobre higiene, explicar o que é. Criança assimila muito rápido. E aí você tem a oportunidade de fazer isso com música, de fazer com bonecos, com fantoches, de forma lúdica. E as crianças, elas vão crescer com esse conceito de cuidado, de limpeza, de proteção e vai ajudar em todas as outras questões na vida dessa criança quando ela crescer. Então, por que não aproveitar desse momento e sentar com essa criança? Tem um fator que eu achei bem curioso, existiu 2 dias atrás praticamente uma questão se fecharia as escolas ou não, se encerraria as aulas ou não, o que faria por medo dessas questões. E a decisão que foi tomada é não, por enquanto vamos deixar as escolas abertas, porque se essas crianças transmitem para os avós e quem vai cuidar deles é justamente esses avós, vai ser muito mais problemático do que essas crianças na escola com potenciais de pessoas que, se pegar coronavírus, têm mais facilidade de recuperação. E teve uma pessoa que me disse um fator muito interessante. Ela disse, Verusca, olha só o que o desespero faz. Se as pessoas não param para pensar com calma, por desespero, essas escolas poderiam ser fechadas e a multiplicação do vírus com os idosos seria bem maior. Verdade, não tinha pensado nisso. Então, é importante a gente pensar com calma. As crianças, a priori, parecem assintomáticas, né? Elas apresentam, parece que não tem o mesmo peso e impacto do que é para uma pessoa mais madura. Então, elas são perigosas para a contaminação e não para o desenvolvimento da doença. Então, o que a gente tem que pensar é que em tudo precisamos buscar informações com os técnicos responsáveis. Tem muita gente que, quando você fala em coronavírus, ela já sente o sintoma. Autossugestão, né? Você sabe que... Ela já está assim, ai... Eu tenho muitos pacientes, eu recebi muitas mensagens e ligações esses dias, Verusca, que eu acho que eu estou com coronavírus, mas o que você tem? Então, calma, é importante você avaliar isso. Inclusive, quero até aproveitar e divulgar, eu verifiquei um aplicativo muito bom do SUS, chamado Coronavírus SUS, onde você se sentiu mal, está sentindo algum tipo de sintoma, você baixa no seu celular esse aplicativo e ele segue um passo a passo. E ele diz para você, não, pode ficar em casa, faça isso, então vem e busca unidade tal próximo da sua casa. Ele te dá até a localização de onde você deve procurar. Esse aplicativo? Esse mesmo. É muito bom, gente. Para quem quiser baixar, isso ajudou muito os pacientes que eu acompanho com ansiedade. Porque se ficasse inquietos, eles entram, baixam, eles fazem o passo a passo. Não, Verusca, o aplicativo disse que eu posso continuar em casa. Isso ajudou bastante os pacientes que têm ansiedade, insegurança, enfim. É uma dica interessante. Já que você falou dos idosos, vamos falar um pouquinho sobre eles.
Eu li hoje à tarde uma nota que tinha acabado de sair aqui de São Caetano, da Prefeitura de São Caetano, justamente suspendendo as atividades com os idosos, né? Então, todas as atividades da terceira idade, dos grupos ligados aos idosos foram suspensas. E aí fica o idoso em casa. Como que eu posso lidar com o idoso, né? Porque às vezes pode ser que ele seja mais sensível, tenha algum limite cognitivo, alguma coisa do gênero. Tem alguma maneira especial para eu tratar com o idoso nesse momento de pandemia? Sim, é muito importante para o idoso se sentir útil, se sentir importante, recebido, amado, cuidado. Então, é muito importante que ele tenha atividades, mesmo dentro de casa nesses momentos, porque como toda época viral, é um período, depois vai passar. Então, nós temos que preencher esse espaço nesse período. E hoje em dia, uma grande dica que eu costumo usar, inclusive com os meus pacientes, aproveitem desse momento para ensinar tecnologia para esses idosos. Olha só, ideia boa. Olha, é interessante, porque se você com calma consegue passar algumas ideias de como funciona, como é que você pode fazer algumas atividades no celular, no computador, num tablet, você vai aproveitar daquele espaço e essas ferramentas distraem bastante. Quer dizer, ele vai passar por essa situação protegido e com novos conteúdos para utilizar em outros momentos. Vai voltar lá na terceira idade sabendo tudo. Tudo de celular. Exatamente. Amiga, aprendi uma coisa. Pois é. Nossa, vocês precisam ter também esse tal de smartphone, olha só. Não é? Né? Bonitinhos. Agora, Verusca, a gente está falando muito do medo coletivo. Sim. Esse medo coletivo, ele pode desencadear transtornos mentais? Olha, quando nós temos um volume muito alto de medo, nós criamos um gasto neurológico gigante por conta disso. E isso sim pode criar uma síndrome do pânico, um estresse pós-traumático, algumas doenças psicológicas que são muito comuns por conta dos desgastes emocionais ou dos traumas mediante esse momento. Eu sei que, e vejo isso até acompanhando tudo que está acontecendo, que muitas famílias, por exemplo, apresentam hoje estados de desgaste emocional muito fortes porque um membro adoeceu. E aí é aquele medo, expectativa do que vai acontecer com essa pessoa querida da família, o medo de quem é da família e convive, todo esse processo de quarentena que, na minha percepção, também é um processo muito forte, porque nós não estamos, nesse momento, vivendo nos dias de hoje, preparados para ficar trancado 40 dias. E principalmente, Dani e Fábio, para quem viajou, está num país diferente, doido para voltar para casa e quando vai entrando no avião é detectado que está com uma possibilidade de coronavírus ou com febre e é colocado em quarentena. Imagina para essa pessoa ficar isolada num país diferente, sem contato com ninguém. Então, os processos de solidão, de isolamento adoecem, entristecem, desgastam. E nesses casos, o processo depressivo pode se instalar. Como que a gente pode dar um apoio para essas famílias, então, que voltam desse isolamento, enfim, voltam do exterior? Porque também fica aquela situação, né? Às vezes a pessoa está num ambiente de risco, às vezes ela contraiu o coronavírus por algum motivo, seja na Europa, na Itália, enfim. E quando chega aqui, ela fica perdida e a gente também não sabe como agir com relação a essas pessoas. Qual que seria uma dica para a gente poder dar o apoio certo para essa família, para essas pessoas que vêm ao Brasil e que de repente tiveram o coronavírus, por exemplo? É claro que quanto mais a gente puder ter a escutar, entender o que é que está acontecendo, o que a pessoa está sentindo, o que ela necessita, porque uma mesma situação pode causar processos diferentes emocionais em cada pessoa. Então, é importante a gente entender qual é a demanda dela, o que ela necessita. Ela quer afeto, ela quer conversar, ela quer ser orientada, ela quer uma companhia para acompanhar, mas claro que com todo o cuidado possível. Nós precisamos tomar cuidado para também não adoecer. É claro que o amor, ele supera tudo isso. Quando a gente ama o ser humano, independente de quem seja, nós sabemos nos amar e amar o próximo e tomar cuidado e poder realmente ter esse momento de receptividade e escuta. Mas eu creio que, principalmente para quem está voltando para o Brasil e veio de uma quarentena, essa pessoa vem emocionalmente muito desgastada.
Então, tentar um pouco distrair essa cabeça, tentar ser o mais afetivo, carinhoso possível. Essa pessoa já passou pelo momento difícil, quando ela é liberada, ela já passou pelo processo. Então, essa pessoa precisa ser inserida de novo. Então, é necessário que a gente consiga, através do amor, receber essa pessoa outra vez. Muito bem. Bom, a gente sabe, né, segundo dados e comparações feitas aí com outros países que já estão em crise há mais tempo, que está só começando aqui. A gente está no começo desse processo, né, de pandemia, que no caso já virou uma pandemia. Como é que a gente faz, então, a dica de ouro para a gente poder preservar a nossa saúde mental durante esse processo, até que ele acabe, até que as autoridades falem, ó, tá ok, não tem mais riscos, estamos bem? Nós precisamos entender que todo o processo viral, a gente sabe que tem mutações de épocas em épocas, e todo processo viral ele tem uma elevação e uma queda. Isso vai passar, é um momento, vai passar. Nós precisamos entender o processo para conseguir lidar bem com esse movimento. Eu acho que a grande dica é você realmente ter informações e manter a calma. Eu tenho visto pessoas desesperadas em pontos de ônibus, em aglomerações. Nós sabemos que agora, por conta do carnaval, o volume de turismo foi muito alto. Verdade. E as aglomerações com as festas, com certeza vai ter muitas contaminações por isso. Então a gente já sabe disso. Precisa se desesperar? Não. Vamos tomar cuidado, vamos nos observar, vamos observar o outro e vamos tomar cuidado. É claro que se a gente, nesse momento, puder evitar muita aglomeração, é melhor. Mas também não é um desespero, tipo, vou me trancar, vou fechar tudo, vou passar álcool nas janelas, não é assim também. Eu acho que com calma tudo a gente consegue conduzir de uma forma mais tranquila. Eu penso que observar um movimento e perceber que é um momento que vai passar, como passou H1N1, como passou os processos de influenza, como passou gripe suína, gripe do frango e mais um monte de outros processos, essa também vai passar. E nós temos a vantagem de estar à frente, porque você já acompanhou a China e já acompanhou a Europa. Então, nós temos a vantagem de já saber do processo. Eu imagino que se tivesse iniciado no Brasil, seria muito mais difícil. Mas nós já vimos o processo em outros lugares, então, gente, procure informações. Vocês vão ver que a gente já tem informações. Então, isso é protetivo para a gente e nós economizamos a nossa mente com um desespero desnecessário. Muito bem. Lembrando que nessa época existem muitas pessoas que se aproveitam para ganhar cliques, para ganhar audiência e acabam divulgando informações que não existem. Então, como a doutora Verusca disse aqui muitíssimo bem diversas vezes, procure sempre pessoas que entendam do assunto, responsáveis. Veja informações que vêm realmente de um médico falando, não alguém, o médico tal citou tal coisa. Não, procure informações verdadeiras de sites, né, que estão aí para trazer informação de verdade. Muitos sites estão aí para ganhar cliques e acabam compartilhando informações no Facebook, as pessoas transformam aquilo, né, viralizam aquela informação que de repente não existe. Então, muito cuidado com isso. Eu até insisto na dica, baixem o aplicativo do Coronavírus SUS, porque são informações oficiais. Tem um dos ícones nesse aplicativo que mostra as informações, fala das estatísticas, atualiza o tempo inteiro a numeração de pessoas doentes, as dicas para você poder se cuidar, o que fazer, onde buscar ajuda. Gente, lá você encontra tudo. E são informações oficiais. Assim, evita esse monte de reações desnecessárias e um desespero que a gente não precisa ter. Muito bem. Doutora Verusca, obrigada pela sua presença aqui hoje. E quem quiser, né, Fabinho, pode tirar mais dúvidas com ela, pode entrar em contato com ela. Ela está no Instagram, doutora Verusca, como está aparecendo aqui no seu vídeo. No canal do YouTube, Verusca Gendorf, como está aqui, ó, vamos mudar aqui para o YouTube. E aí você tira uma foto, né, porque é escrito de um jeito diferente. Aê, muito bem. E o WhatsApp, DDD 11 98249 0073. Ó. Acabou. Acabou de acabar. Estamos chegando ao final do nosso Mais Vida desta sexta-feira, agradecendo o seu carinho de ficar com a gente até essa hora aqui na Rede Vida. Mas você pode rever esse programa e fala, puxa, eu peguei só um pedacinho da entrevista. Corre lá no YouTube, porque você pode assistir
todo o programa e não só esse, todos os outros programas Mais Vida. Aliás, queremos agradecer a toda a nossa equipe aqui, dar um salve, um parabéns para todo mundo. Estamos completando 100 programas hoje. Olha que legal. Estamos no programa de número 100. Número 100 o nosso programa. Acesse lá no seu tablet, celular ou computador, youtube.com/TV Rede Vida e veja o nosso programa número 100 de novo. Certo, Dani? É isso mesmo. E ó, na segunda, a gente está de volta com dicas de organização de roupas de cama. Nós vamos aprender, né, alguns truques para ganharmos mais espaço nos armários e nas gavetas. Será que a gente vai aprender a dobrar o lençol de elástico? Eu não sei, não. Também não sei, não. E tem ainda um alerta sobre os perigos da automedicação, hein, gente? Fique esperto. É isso mesmo. E para celebrar a Semana do Consumidor, a gente tira as dúvidas mais frequentes de quem vende e compra. Muito obrigado pela sua companhia. Claro, me segue nas redes sociais, @FabinhoTV. E @DaniPim, que a gente espera vocês. Um final de ótimo semana final de semana abençoado e até segunda. Até segunda. Tchau, gente.